Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Na tentativa de evitar a proliferação de doenças, o sistema de saúde deve detectar condições de agravo à saúde e orientar a população acerca dos métodos de prevenção e das soluções para combater epidemias. A essa prática, damos o nome de vigilância epidemiológica. E hoje, a professora Jerusa Gibson, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai destrinchar a definição e as etapas desse processo de coleta de dados, diagnóstico e conscientização tão importante para a saúde da população. Ciência e saúde em tempos de pandemia. Na aula de hoje, vigilância epidemiológica. Bom, olá, meu nome é Jerusa Gibson, eu sou biomédica, epidemiologista e professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o motivo da minha presença aqui é para falar um pouco sobre vigilância epidemiológica, né? Essa prática tão cara e tão essencial à saúde pública e que vem dominando, né, e sendo bem discutido em várias rodas de discussões, envolvendo pesquisadores, envolvendo autoridades em saúde pública e até mesmo a sociedade civil, em virtude da atual crise sanitária ocasionada pela pandemia de Covid-19. Então, a rigor, né, o que a gente está falando, né, o que a gente pensa quando a gente se refere ao termo vigilância epidemiológica? Né, numa das suas definições mais recentes, né, trata-se de um conjunto de ações, né, que proporciona o conhecimento, né, a detecção e prevenção, né, de problemas de saúde e de seus fatores determinantes e condicionantes, com a finalidade de recomendar e adotar medidas, né, de prevenção e controle. Né, essas ações elas se operacionalizam, né, em torno de uma série de atividades que são interligadas e complementares e que devem ser, né, desenvolvidas de forma contínua e integrada, né, em diferentes níveis hierárquicos, né, desde o nível local até o nível internacional. Então, a gente está tratando de um processo, né, sistemático e contínuo de coleta de dados, né, processamento e análise, interpretação e divulgação, né, dessas informações para subsidiar a tomada de decisão. Bom, e o diagnóstico minucioso, né, a partir dessa coleta, interpretação e análise de dados, é que vai fornecer o conhecimento, né, de padrões, né, de tendências e comportamentos de doenças e agravos e que vai permitir o delineamento de estratégias efetivas para o seu controle que devem ser implementadas de forma oportuna. Então, antes de seguir, né, é importante reiterar, né, que o termo epidemiológica para adjetivar vigilância, ele tem sido muito questionado. Então, exatamente porque a epidemiologia é uma disciplina, né, cujo escopo de atividades vai muito além, né, do que se atribui a uma vigilância. Então, é comum a gente, né, ver o termo vigilância em saúde pública em substituição ao termo vigilância epidemiológica. Bom, e originalmente, né, no seu conceito, a vigilância ela nasce com foco nas doenças infecciosas, né, especialmente aquelas que têm um caráter epidêmico, né, um potencial epidêmico. E ao longo do tempo, né, houve uma ampliação desse conceito de vigilância para abranger e abarcar, né, outros problemas de saúde. Né, os primeiros indícios, né, de práticas que são reconhecidas como vigilância, ela data do século XIV, exatamente com a prática da quarentena, né, que era realizada durante as epidemias de peste, né, com o isolamento das pessoas infectadas e os seus contactantes, e que também era utilizado muito nas regiões portuárias, né, direcionadas a navios, durante a troca comercial, né, entre o Ocidente e o Oriente. Então, a partir desse momento, essa prática ela vai ganhando força e toma um contorno, né, de controle social.
exatamente porque com o desenvolvimento dos estados nacionais, né, e o desenvolvimento da indústria nesse momento, você tem que garantir, né, os níveis mínimos de saúde da força de trabalho. Então isso acaba sendo uma prioridade também dos governos, né? Esse controle de epidemias para resguardar essa capacidade, né, produtiva da indústria. Então, no final do século XIV e início do século XIX, início do século XX, você tem os primeiros usos científicos, né, da vigilância epidemiológica com o advento da teoria microbiológica, né, o desenvolvimento da microscopia, da bacteriologia. Então, ela passa a ser utilizada para isolamento e identificação, né, e monitoramento de casos de doenças como peste, né, varíola, febre amarela, né, que acometiam essa força de trabalho e que acabavam comprometendo a produtividade. Então, no Brasil, a vigilância ela se organiza sobre a forma, né, de serviços nacionais e programas, né, que são encarregados de controlar as doenças incidentes na população, né, como febre amarela, malária, né, tuberculose e peste bubônica, né, sob a forma de campanhas verticalizadas executadas no nível, né, central. Então, foi só em 1975, com a criação, né, da Lei Federal 6.259, que criou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, e esse passa a ser, então, uma base normativa e legal, né, de institucionalização dessa prática, né, desse sistema. Então, ele nasce, né, esse Sistema Nacional de Vigilância baseado no tripé, né, informação, decisão, né, controle de doenças transmissíveis e agravos específicos, visando elaborar, recomendar e avaliar as medidas de controle e planejamento. Né, embora conceitualmente, né, a vigilância não tenha nesse momento se restringido às doenças infecciosas, no Brasil e na América Latina, ela acaba priorizando a vigilância dessas doenças, especialmente as zoonoses, com a instituição da notificação compulsória. Então, é importante também reiterar que, nesse momento, os municípios eles não exerciam o papel de executores, né, de gestores. Então, esse papel ele passa a ser enfatizado, né, com a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080 de criação do SUS, em que você tem um processo também de descentralização, né, dos serviços de vigilância e de ampliação do escopo, né, da vigilância epidemiológica, né, com definição de responsabilidade das 3 esferas de gestão, né, trazendo como prioridade, né, as práticas locais, né, estabelecendo como prioridade o fortalecimento de sistemas municipais, com autonomia técnica para que os municípios abordem os seus próprios problemas de saúde nos seus territórios. Então, busca-se com isso uma expansão e capilaridade dessas ações, né, e o município ele passa a ser, então, a instância privilegiada para o desenvolvimento e execução dessas ações. Então, em linhas gerais, essa vigilância ela surge com objetivos bem definidos. Né? Um dos objetivos é identificar e descrever o comportamento epidemiológico de doenças e agravos, né? Analisando tendências, grupos e fatores de risco e condicionantes de risco, né? Detectar epidemias, né? E descrever o seu processo de disseminação é um outro objetivo, né? Da vigilância epidemiológica, assim como avaliar a magnitude, né? Da morbidade, da mortalidade decorrente desses eventos. Então, todos esses objetivos, eles vêm muito, né, à tona com o que a gente está vivenciando hoje enquanto a pandemia, né, de Covid. Então, todas essas atribuições, elas estão muito explícitas atualmente. E um outro objetivo, né, é recomendar a adoção oportuna, né, de medidas para prevenir e controlar, né, esse objetivo fim da vigilância, né, os agravos à saúde. E também, não menos importante, avaliar se essas estratégias elas foram eficazes, né, para prevenção e controle.
Então, né, enquanto primeira função de coleta, processamento, análise e interpretação dos dados, né, essa coleta ela é feita por meio, né, de formulários padronizados, né, buscando garantia de qualidade nesse processo de obtenção dos dados. Né, são estabelecidos fluxos, né, para envio desses dados, né, bem definidos, né, identificação dessas fontes de informação e a própria realização de investigações especiais também é um aspecto, né, uma possível fonte, né, de informação de dados, né, buscando esclarecer aspectos específicos sobre aquele agravo ou sobre monitoramento. Né? Uma outra função é fazer a investigação epidemiológica, né? Fazer a recomendação, como já foi falado, e a implementação de medidas que sejam adequadas e que sejam baseadas em evidências científicas. A avaliação e o controle, né? Que é um aspecto que, de certa forma, ele não está bem consolidado, né? Quando a gente olha para as práticas de vigilância atualmente. A retroalimentação, né, e divulgação do sistema e divulgação dessas informações é também um ponto crucial para garantir, né, a continuidade desse processo de forma, né, com qualidade adequada. Então, a vigilância ela lança, né, mão de diversos tipos de dados, né, dados de morbidade, que são os dados que vão dizer sobre o agravo em si, né, que permitem a identificação imediata do problema, né, a sua caracterização, né, em relação aos aspectos individuais como sexo, idade, ocupação, né, e que vão ser importantes para definir o enfrentamento desse problema. Então, os dados de mortalidade também, né, são dados importantes e que vão, de alguma forma, expressar a gravidade do problema. Então, doenças que têm uma maior letalidade, elas costumam ter uma maior abrangência e validade, exatamente pelo fato de serem eventos, né, bem definidos, eles tendem a ser melhor registrados. Né, esses dados eles são obtidos através das declarações de óbito, né, que são processadas em nível nacional e consolidadas no Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM. Os dados demográficos e socioeconômicos também são muito importantes para caracterizar os grupos populacionais, para caracterizar as condições de vida de uma forma geral, né, condições essas que vão estar relacionadas com o surgimento, né, de doenças e agravos, como renda, escolaridade, ocupação, né, condições de saneamento. Os dados ambientais também, né, particularmente quando a gente está falando de doenças, né, transmissíveis, né, aspectos climáticos são importantes, né, para a caracterização desses processos endêmicos e epidêmicos, né, pluviosidade, temperatura, umidade, né, aspectos ecológicos e físicos, por exemplo, que vão influenciar na dispersão de vetores. Né? Então, como fonte de dado, a notificação, né, que nada mais é do que a comunicação da ocorrência, né, de uma doença ou agravo, né, seja confirmado ou suspeito à autoridade sanitária, né, ela é a base de todo esse sistema de vigilância epidemiológica. Mas a gente tem também outras fontes de dados também importantes e que vão ajudar na sensibilidade desse sistema. Né? A própria rede de laboratórios, né, ela é importante para aumentar a compreensão sobre a situação epidemiológica, né? Isso a gente está vendo também muito claramente na situação atual. Né? E ela pode também, essa rede, ajudar a balizar protocolos terapêuticos e estratégias de intervenção. Né? Fontes oriundas de serviços de saúde, da própria investigação, né, de casos e surtos, né? Em sistemas de vigilância incipientes, né, a imprensa e a população, né, as informações que chegam por meio de rumores, elas acabam também desempenhando um papel bem importante e no sentido de aumentar a sensibilidade desse sistema. Então, os próprios sistemas de informação, né, em situações em que os dados coletados na rotina eles não são suficientes para elucidar determinados aspectos daquele evento, né, lança-se mão também de estudos epidemiológicos adicionais, né, que podem ter diferentes desenhos. Né. Os próprios sistemas sentinelas, né, que tem como foco um subconjunto de dados, né, buscando
coletar informações mais detalhadas, né, e que, portanto, são válidas em detrimento à representatividade populacional. Então, elas são importantes, né, esses sistemas sentinelas, eles são importantes para o acompanhamento de tendências e monitoramento. No entanto, eles são insuficientes para cálculo de taxas, por exemplo. Uma outra etapa, que seria o processamento, análise e interpretação desses dados, né, ele se inicia pela avaliação crítica, né, da qualidade desses dados. Então, aspectos como completude, consistência desses dados, né, duplicidade são avaliados. É uma etapa que antecede, né, a própria análise em si, né, das características, por exemplo, de pessoa, tempo e lugar. Né, a vigilância vai lançar a mão da epidemiologia descritiva, né, para entender, né, onde, né, aconteceu determinado evento, né, adverso à saúde, quando aconteceu e quem está submetido, né, quem está sendo acometido. Então, né, perguntas como em que áreas do município, ou em que áreas do meu território, ou regiões do país, né, essa doença, esse agravo é mais frequente, né? Existem disparidades regionais ou locais, né, visíveis, né, quando eu analiso esses dados. Existe alguma época do ano, né, em que o número de casos ele aumenta, né, se existe algum padrão de sazonalidade, se há grupos, né, especiais que são mais acometidos, se são idosos, se são crianças, né, e se pertencer, por exemplo, a uma determinada classe social determina, né, riscos diferentes. Então, todas essas perguntas, né, vão ser importantes para elucidar a análise desses dados. Então, na fase também de interpretação, né, e análise, é importante observar as formas de ocorrência, né, dessas doenças e agravos. Eles podem se manifestar sob a forma de surto, né, sob a forma de cluster, se eu tenho agregados de casos em determinada área e período, né, independente se o número é maior ou não do que o esperado, né, eles podem se manifestar de forma epidêmica, né, quando a situação ela envolve um grande número de pessoas e atinge uma área geográfica ampla, né, ou se manifesta sob a forma de uma pandemia, né, quando essa ocorrência epidêmica ela atinge uma ampla distribuição territorial, atingindo outros países. E da mesma forma, né, a investigação epidemiológica é um braço importante, né, uma função importante da vigilância. Então, nada mais é do que um trabalho de campo que é realizado a partir de casos notificados e seus contatos, né, e que tem como objetivo estabelecer e confirmar o diagnóstico, né, identificar a fonte de infecção e o modo de transmissão, né, um outro objetivo, buscando esclarecer as circunstâncias, né, que propiciaram a ocorrência, né, desse evento, investigar os seus fatores, né, condicionantes, identificando grupos também que são mais expostos, né, buscando casos secundários, né, a coleta também adicional de informações para determinar as principais características epidemiológicas e, com isso, fazer as recomendações adequadas, né, de prevenção e controle. Então, o que se investiga normalmente, né? Doenças de notificação compulsória, surtos e epidemias, né? Doenças emergentes de etiologia desconhecida ou não esclarecida, né? Óbitos por causa desconhecida. Então, o que se busca numa investigação epidemiológica é exatamente responder algumas perguntas, né? Como que agravo é esse, né? Quem está sendo acometido, onde ele está ocorrendo, né, quando ele começou a surgir e por que ele está ocorrendo. Né? Essas perguntas elas vão orientar toda a conduta para interromper essa cadeia de transmissão. Né? E onde se busca investigar? Né? Nos próprios locais de ocorrência desse caso, né? Dos casos. Pode ser em hospitais, né? Em unidades laboratoriais, no local de residência, no trajeto. Se a gente está falando de uma doença de transmissão pessoa a pessoa, né, por onde aquele caso ele passou, né, nos últimos dias. Então, todos esses locais eles são objetos de investigação.
né? Em geral, os surtos eles são reconhecidos, né, por profissionais de saúde, né, por clínicos, infectologistas, profissionais de ponta, né, enfermeiros, profissionais de laboratório. E eles são reconhecidos quando se percebe exatamente uma elevação no número de casos ou da gravidade desses casos, né, em relação a uma estimativa esperada, ao que era esperado. Então busca-se com isso, né, na investigação de surtos particularmente, identificar qual foi a fonte, interromper essa transmissão, né, evitar que mais pessoas se infectem, né, reduzir a gravidade também é um ponto importante, e estabelecer as medidas de forma oportuna, né, para controlar a situação. Então, uma das vantagens, né, mesmo sendo situações delicadas, né, as vantagens é que esses experimentos naturais, né, que são, por exemplo, surtos, né, de doenças, principalmente de doenças cujos agentes etiológicos são desconhecidos, é avançar no conhecimento, né, desses novos patógenos, né, realizar treinamentos, né, fazer reavaliações das ações de controle sanitário, programas e políticas e desenvolver, né, ações de educação e saúde. Então, uma outra etapa importante da vigilância é a recomendação e implementação dessas ações, né? Essa recomendação ela vai passar por uma combinação de diferentes estratégias, que vai desde vacinação em massa, né, isolamento e tratamento de casos, né, a vacinação em massa quando disponível, né, ações de educação e comunicação em saúde, né, quimioprofilaxia, né, dos comunicantes também, quando há possibilidade, né, outro exemplo, medidas de saneamento ambiental, né, todas essas estratégias, essas orientações vão ser importantes para o controle da situação. E avaliar o impacto dessas medidas, né, então o fato de avaliar esse impacto das medidas, se elas estão surtindo efeito ou não, é que vai me permitir, né, chegar a aperfeiçoar as estratégias e aprimorar, né, essas estratégias e ter êxito no controle dessa situação. Né, um ponto importante também é a retroalimentação desse sistema de vigilância epidemiológica. Né, como já foi falado, ele é um aspecto importante para o processo de aperfeiçoamento, gerência e controle da qualidade desses sistemas de informação. Né, a divulgação da informação ela deve ser ampla, né, para todos os níveis da sociedade, né, profissionais, setores da vigilância epidemiológica, né, e estratégica também. Ela vai trazer maior adesão, né, a essas ações e maior conhecimento e consciência da importância da coleta dessas informações. Um outro braço importante, né, seria a avaliação desse sistema de vigilância. Né? Então, algumas medidas são importantes como parâmetros para se avaliar criticamente esse sistema. Então, a utilidade dele, a aceitabilidade, né, por parte dos indivíduos que utilizam, dos profissionais que fazem parte, né, que compõem esse sistema, né, a oportunidade, né, que se refere à agilidade de cumprir as etapas, de prover respostas em curto espaço de tempo, né, a simplicidade que deve nortear todo o sistema, né, de vigilância, que vai facilitar o seu funcionamento e vai ter custos, né, reduzidos. A flexibilidade também é um aspecto importante, né, a capacidade de adaptação a novas situações epidemiológicas e operacionais, né, uma nova definição de casos, né, enfim. Né, a representatividade em termos de cobertura de todos os subgrupos populacionais, né, e a sensibilidade e a especificidade. Né, a capacidade do sistema de detectar todos os casos da doença e a capacidade desse sistema de descartar os que não são casos. Então, existem alguns pontos críticos, né, a serem superados quando a gente pensa, né, no sistema de vigilância epidemiológica em termos de Brasil. Né, o principal deles é a subnotificação, né, que decorre principalmente desse caráter passivo da maioria dos sistemas de vigilância e também, né, do desconhecimento, né, dos profissionais
dos procedimentos, né, por parte dos profissionais para notificação desses eventos em saúde. A baixa representatividade, né, que em geral a subnotificação ela é seletiva, então você tem uma tendência de notificar, né, agravos, casos que são mais graves, né, e hospitalizados e que tem um maior interesse também por parte da mídia, que tem um maior apelo. O baixo grau de oportunidade, então o desencadeamento de ações para fins de prevenção, para fins de interrupção da transmissão, ele ainda é considerado lento, né, na maioria dos casos. E a retroalimentação, né, a resposta que é dada, né, a partir, né, de todo o diagnóstico que é feito, de todo o arsenal, né, de dados e análises, né, essa retroalimentação e esse retorno da informação às fontes produtoras e coletoras, ele ainda é incipiente. Né? Existe uma dissociação também cristalizada das vigilâncias, né, dos sistemas de informação que são altamente compartimentalizados, sem integração e que tem também, em certa medida, alcance limitado, a despeito, né, dos imensos avanços, né, que se tem e dos esforços que se tem feito, né, com foco na vigilância epidemiológica, né, ela continua ainda centrada nas informações e na rotina de notificação, né, a investigação e a transmissão de dados para outros níveis, né, e é muito direcionado a grupos e doenças específicas. Então, essa lógica da vigilância, ela deve considerar a complexidade dos agravos e seus determinantes, né, no território e abordar de forma não fragmentada esse campo prático das ações de saúde, né, promovendo a interlocução com outras áreas e viabilizando respostas mais efetivas. Então, por fim, né, eu gostaria de finalizar reiterando que, apesar de todas essas limitações, né, o SUS ele dispõe de um arsenal potente para lidar com diversos e mais amplos problemas de saúde pública. Né, e o seu valor ele ficou muito explícito, né, na atual pandemia de Covid-19, e sem o SUS, né, nós estaríamos atravessando momentos ainda muito mais delicados do que a gente está vivenciando hoje. Então, a vigilância epidemiológica, né, como um subsistema e braço estratégico do SUS, ela deve atuar de forma integrada à atenção primária à saúde e também com todo o seu conjunto, né, de ações e serviços e de apoio social. Então, o enfrentamento de situações como a atual pandemia que a gente está vivenciando, ela passa necessariamente pelo reconhecimento e valorização do SUS, né, das informações epidemiológicas, né, baseadas em evidências científicas, né, e que são norteadoras das estratégias de resposta. Então é isso, agradeço a todos e até a próxima. A transmissão de conhecimento das autoridades de saúde para a população da maneira mais informativa possível é um aspecto determinante no controle de doenças infecciosas. O conhecimento ajuda na prevenção e compartilhá-lo de forma a conscientizar a população é um trabalho essencial para salvar vidas. Na próxima aula, falaremos sobre 2 tipos de estudos epidemiológicos específicos: os estudos de coorte e os estudos de intervenção. Até lá!